Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo para falar sobre Espanha e Cabo Verde. Até então foi um dos jogos mais surpreendentes que teve nessa Copa do Mundo. Isso porque de um lado tinha uma seleção favorita ao título, né? Como muitos dizem, eu particularmente também acho isso. E do outro lado tem uma seleção que estava estreando com alguns jogadores até conhecidos, mas outros nem tanto, né? Como é o fato do goleiro Vozinha, que já tem mais destaque sobre ele. E no geral se mostrou um jogo bastante interessante. Por que bastante interessante? Porque mostra que cada seleção em si tem a sua deficiência, né? Se a gente for parar para observar em questão de elenco. A gente vê que no caso da seleção brasileira, a gente tem muitos jogadores pontas assim que não chega a ser tão dribladores, mas acabam se saindo melhor no um contra um do que um exemplo tipo da Espanha. Mas o nosso lado já em questão de meio campo é muito inferior ao meio campo da Espanha. Isso é nítido. O meio campo que tem Fabian Ruiz, Rodri, Pedri. Só daí eu tô falando no mínimo top 10 melhores meio-campistas do mundo aí atualmente. Então é uma coisa assim que a gente vê que existe uma certa discrepância de um lado por outro também. A Espanha tem bons laterais, né? Laterais que defendem bem, algo que o Ancelotti preza muito, como é o caso do Cucurella e do Llorente também. Llorente que é um meio-campista que joga como lateral, mas no geral é isso aí. E a gente vê que a Espanha basicamente é um avião sem asas, sem os seus pontas assim dribladores, né? Como não foi no caso, o De La Fuente começou a, com o time titular jogando o Ferran Torres e o Gavi. O Gavi, no caso, ele já fez muito esse papel de ponta esquerda, né? Principalmente quando jogou com Xavi. Mas o Gavi em si, ele não tem assim a magia de um ponta, igual como a gente quer que um ponta seja, né? Um ponta, na minha opinião, ele tem que ser bastante ágil, tem que saber sair da defesa, tem que saber fazer dribles e tudo, e com isso ter uma boa finalização também de fora da área, ou então até em espaço curto. Mas no caso, o Gavi não é isso. E o Ferran Torres, do outro lado também, já não joga há muito tempo de ponta. Ele até foi para o Barcelona como ponta direito, né, que joga pela esquerda também, mas desde então, nos últimos 2 anos, ele só jogou como 9, né? Fez até bons gols aí, acho que ele terminou essa temporada com 25 gols. Para o Ferran Torres, que eu conheço, é uma média muito boa, melhorou muito depois que o Hans Flick veio para o Barcelona. Isso não é de duvidar, mas no geral é isso. Tipo, o Ferran Torres não tem muito a entregar em questão de ponta. Eu até acho que o Delefante poderia começar eu esqueci o nome dele agora. Só um segundo. Aqui. Eu estava até pensando que ele iria começar justamente com o Yeremy Pino, né, que foi campeão com o Crystal Palace pela Conference League. E tem também o Vitor Munhoz, que é um jogador novo, assim, veio agora nessas últimas convocações, mas joga bem assim pela ponta também, tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas ele resolveu começar com o Ferran Torres e o Gavi. E o Ferran fez uma partida muito ruim, porque nas chances que ele teve foi justamente como 9, e mesmo assim ele não conseguiu entregar muito daquilo que a gente imagina que o Ferran fosse entregar. E um outro jogador também que fez uma participação falando mais de ataque da Espanha, que não jogou quase nada, foi o Oyarzabal também, né? O cara, se eu não me engano, fazia um tempão que um 9 de uma seleção não ficava, acho que mais de 30 minutos assim, sem ter uma ação com a bola. Assim. No caso, foi o caso do Mikel Oyarzabal, que terminou aí a primeira etapa basicamente sem ter susto nenhum contra a defesa do Cabo Verde. E para falar sobre meio-campistas e tudo, eu acho que o Rodri fez uma partida boa, assim, tipo, eu acho que em algum momento eles erram. Eu acho que a Espanha, como se, né, subestimou ou superestimou a, a seleção de Cabo Verde, porque a seleção de Cabo Verde marcou muito bem
Os meio-campistas, Fabian Ruiz teve poucas oportunidades, o Pedro também, por mais que ele terminou com uma nota boa no SofaScore, para mim ele não fez uma boa partida. E o Rodri também fez uma partida mais ou menos. Jogou bem, mas é uma partida de Rodri, né? Segurar a bola, ver um cara ali tocar. Acho que só teve uma jogada no primeiro tempo que realmente ele dá um belo passe pro Cucurella fazer o cruzamento, ou é pro Gávea, não lembro agora. Foi nessa hora que ele teve realmente uma reação muito rápida para justamente quebrar a linha defensiva do Cabo Verde. Mas no geral foi isso aí. Não tenho muito o que falar da defesa da Espanha. Para mim fizeram uma bela partida, tanto os laterais quanto os zagueiros, e muito menos o goleiro não foi muito exigido. Mas para falar do um patinho feio, né, digamos assim, desse grupo, é justamente Cabo Verde, que se mostrou ser um excelente time assim em questão de saber sofrer, né? Deu de ver que o Cabo Verde impressionou basicamente. Eu estava vendo depois no reprise do jogo, né? Não consegui assistir que eu estava trabalhando no momento, mas o Casemiro fez ali um mutirão para seguir o goleiro Vozinha, que para mim agarrou demais nessa partida. Fez belas defesas mesmo. No primeiro tempo o cara estava agarrando até pensamento. No segundo tempo também defendeu muito bem as chances que teve. E dá de pressionar, porque as únicas chances que a Espanha teve de realmente fazer algum gol foi quando o Ferran chutou aquela bola no travessão lá. E no finalzinho também. Fora isso, basicamente a Espanha não conseguiu quebrar a defesa do Cabo Verde. A defesa do Cabo Verde, que tem jogadores assim que eu não conheço. Perdão se eu estiver sendo arrogante, mas no geral é isso aí. Tem o Sandro Moreira, se eu não me engano. Ah, não, é Steve Moreira. Tem o Pico, que é zagueiro. Tem o Borges, que é o zagueiro pela esquerda. E o Lopes Cabral. Essa aqui é a linha defensiva, que o Lopes Cabral é o lateral esquerdo do Cabo Verde. E o goleiro Vozinha. Para falar particularmente primeiro do Vozinha, ele teve um impacto muito interessante de defesas totais. No jogo ele teve 7 defesas. E ele teve uma média de gols defendidos, né, que o SofaScore bota assim como uma estatística de realmente poderia sair gol ali se não fosse ele, né? De 1,45, ou seja, a Espanha, além do gol que o Ferran Torres errou, na minha opinião foi um gol assim perdido realmente, teve a chance de fazer pelo menos um ou dois mais gols, mas o Vozinha estava ali para impedir, né? No geral ele fez aqui no SofaScore está dando uma nota de 9,7. Ele fez realmente uma atuação de gala. Foi eleito o melhor jogador da partida, mereceu ser eleito o melhor jogador da partida. E Cabo Verde mostra que realmente não está para brincadeira. A gente pensa, por conta de ser uma seleção estreante, né? Igual como eu até achei que ia ser algo parecido como foi a Alemanha e Curaçao, né? Curaçao até chegou a empatar contra a Alemanha, mas depois a Alemanha mostrou o poder de fogo, deu no que deu, né? 7-1. Mas no geral o Cabo Verde conseguiu se defender muito bem contra uma seleção que joga bem, mas sem seus principais jogadores como Lamine Yamal e Nico Williams, fica nessa questão de não saber quebrar essas linhas defensivas às vezes que são bem especiais. No geral é isso. Eu acho que basicamente aqui ninguém perdeu nada, né? Porque o outro jogo da chave, que era Uruguai e Arábia Saudita, o Uruguai acabou empatando com a Arábia Saudita, ou a Arábia Saudita acabou empatando com o Uruguai. E no geral é isso, tipo, tá tudo empatado, começa basicamente no reset no próximo jogo. A Espanha, deixa eu ver qual o jogo que a Espanha vai fazer no próximo. A Espanha vai enfrentar o próximo jogo, vai ser contra a Arábia Saudita. No domingo, joga contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que na minha opinião fez um belo jogo contra o Uruguai. Eu acho que no segundo tempo eles cansaram assim, mas fez um bom jogo assim. O Uruguai realmente
É uma seleção muito diferente da que a gente viu nos últimos anos. E a Espanha pega o Uruguai também na sexta-feira, que vem 9 da noite. E no geral é isso, pessoal. Foi mais um vídeo analítico para falar a minha opinião sobre esse jogo, um jogo bastante interessante, né? Me surpreendeu o placar. Eu achava que a Espanha poderia ainda ganhar pelo menos de 1 ou 2 gols de diferença, mas acabou que ficou nesse 0 a 0, muito por conta do, como eu falei, do excelente goleiro que Cabo Verde tem. Vamos ver se Cabo Verde aí vai para pelo menos eliminatórios, né? Se conseguir, acho que ganhar ou empatar, pode estar aí na briga. Bora ver. Esse Uruguai não me mostrou ser uma seleção muito forte, não. Eu acho que se não melhorar, é o primeiro jogo, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa, questão tática. Mas ninguém tá por brincadeira. Não se esqueça de dar um gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aí o que você achou do vídeo e do jogo. Até mais, tchau!